Se os Jogos Olímpicos são a maior confraternização de esportes do planeta redondo que é a Terra, por que o futebol não pode trazer os principais jogadores de suas seleções masculinas? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje do Tal Falso 9. Que as Olimpíadas é um evento gigantesco do esporte, a gente já sabe. E isso acontece justamente porque, tirando a sinuca, o dominó e a canastra, as Olimpíadas reúnem as principais modalidades dos esportes do mundo. Tá, a parte da canastra, do dominó e da sinuca é brincadeira, mas ainda assim é verdade que as Olimpíadas reúnem um montão de modalidades, e entre elas está o nosso tão amado e popular futebol. As seleções, tanto masculina quanto feminina, participam para tentar conquistar uma tão sonhada medalha, enquanto que as seleções femininas podem trazer todas as jogadoras principais do país, o futebol masculino não. E por que isso acontece? Bom, eu vou te explicar tudo, mas antes eu peço que você considere se inscrever aqui no Tal Falso 9. Assim você me ajuda e o canal pode continuar crescendo para que eu continue produzindo mais vídeos sobre futebol toda semana. Pode ser? De maneira resumida, é preciso esclarecer como funcionam as regras para seleções de futebol nas Olimpíadas. Hoje em dia, para o futebol masculino, somente jogadores de até 23 anos podem participar e serem convocados para a chamada seleção olímpica. Além disso, 3 atletas acima de 23 anos também podem ser chamados. A seleção olímpica é uma seleção à parte da seleção principal, tanto é que o técnico também é diferente. Mas por que é assim e não temos a presença de nomes consagrados do futebol masculino brasileiro? Por mais que a regra seja óbvia, até 23 anos, é preciso entender o que motivou essa situação. Afinal, o futebol é o único esporte que tem um limite de idade para participar das Olimpíadas. Vamos entender, olha só. Quando a era moderna das Olimpíadas estava começando, a questão da paixão pelo esporte falava mais alto do que a cobiça por medalhas ou a alta competitividade para os esportes, inclusive em serem profissões. E isso fez com que o futebol naquela época fosse disputado apenas como um show durante as Olimpíadas. Era tipo uma confraternização mesmo. Isso lá pelos anos 1900 até 1906, mais ou menos. Naquela época, o principal campeonato de futebol do mundo eram as Olimpíadas. E como o público foi gostando e as coisas foram dando certo, isso fez com que o esporte ganhasse uma federação internacional própria, a FIFA. Eram as Olimpíadas que faziam o futebol de seleções competir entre si. Era contagiante, divertido, o público gostava. As coisas foram ficando empolgantes e o futebol começou a encorpar. Quando daqui a pouco a FIFA disse mais ou menos assim: espera aí, tem algo de diferente nesse tal de futebol aí. E se a gente organizasse uma competição só com essas seleções de cada país? E que tal se a gente chamasse essa competição de Mundial de Futebol? Dito e feito. A primeira Copa do Mundo surgiu em 1930 e é a partir daqui que a nossa história lá do início do vídeo começa a ser explicada. A partir de 1932, a FIFA viu que o seu próprio campeonato de futebol poderia ser muito mais rentável. E por isso decidiu banir o futebol das Olimpíadas, para que o produto da FIFA fosse ainda mais valioso e exclusivo. A partir disso, somente jogadores amadores puderam disputar o torneio. Assim foi por mais de 50 anos, até que nas Olimpíadas de Los Angeles, em 84, o futebol profissional pôde novamente ser disputado, mas com uma condição: os atletas não poderiam participar da Copa do Mundo da FIFA. Afinal, já que a própria FIFA tinha agora um campeonato de futebol mundial, eles não queriam que mais ninguém competisse com ele. E as Olimpíadas, claro, acabavam sendo uma concorrência. Sim, é uma decisão política e, claro, econômica. Afinal, sendo o produto de futebol mais valioso de todos, a Copa do Mundo organizada pela FIFA pode continuar reinando de forma absoluta lá no topo. Mas essa ideia não vingou por muito tempo e nas Olimpíadas de Barcelona, em 92, a regra que a gente conhece hoje foi criada. Somente jogadores de futebol com até 23 anos poderiam participar das Olimpíadas. Tá, e por que a gente vê alguns jogadores mais experientes jogando se é só até 23 anos? Para flexibilizar ainda mais as regras do esporte, a partir das Olimpíadas de Atlanta em 96,
até 3 jogadores acima de 23 anos poderiam participar. E é exatamente assim que funciona até hoje em dia. Bom, essa coisa política e de interesses até parece algo ruim, mas na prática, as Olimpíadas também entram como uma grande vitrine para jogadores jovens aparecerem e terem experiências internacionais pela seleção do seu país. E pensando assim, as coisas acabam até sendo um pouco compensadas de alguma forma. Se esse vídeo merece uma medalha de bronze, de prata ou até de ouro, quem sabe, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo vídeos de futebol como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.